sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E o vídeo de hoje, ele é uma continuação de ontem. Lembra que eu falei para vocês que foram 7 dias de jejum e propósito e o Senhor fez grandes coisas nesses dias? Então, se tu não assistiu o vídeo de ontem, volta lá para tu entender tudo que Deus tem feito, tá bom? E depois tu vem para cá. Mas se tu já assistiu o vídeo de ontem, eu quero te contar o que aconteceu nesses 7 dias de jejum e propósito. Primeiro, eu quero te pedir, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E tem um sininho aí para ativar a notificação, para tu ficar receber todos os dias. Sempre que algum vídeo for postado, você vai ser o primeiro a receber ele, tá bom? E eu quero te contar agora por que eu resolvi fazer 7 dias de jejum e propósito. Agora tu já sabe o que é jejum e já entendeu o que é propósito através do vídeo de ontem. E eu tava passando por alguns dias, gente, de muita ansiedade interna. Na verdade, eu estava agitada, eu estava com a minha alma agitada. Não sei se você já sentiu isso, mas era a sensação que eu tinha. Eu estava muito agitada, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas coisas acontecendo na minha vida, na vida do meu esposo. E a gente precisava de uma resposta certeira de Deus, porque se tem algo que a gente sempre fala, eu, Denis, que a gente não quer errar. A gente não quer errar, sabe, Senhor? Não nos deixe errar, não nos deixe tomar decisão que não vem de Ti, não nos deixe entrar em lugares que não é pra gente, não nos deixe fazer coisas que não é pra nós, né? Porque a gente entende que o caminho de volta, quando a gente erra, ele é muito mais doloroso e muito mais longo. Então, a gente vai errar, vai, né? Mas a gente tentar minimizar os erros é algo inteligente, né? Da parte de cada um de nós. Então, eu disse, Deus, minha alma tá agitada, eu preciso de ouvir. Só que eu quero antes falar pra vocês que eu tava numa fase de tá bastante tempo assim no Instagram, né? Talvez também esteja. Quando a gente menos percebe, a gente tá ali, né? A gente vai responder um WhatsApp e quando vê, já entrou no Instagram, já entrou na rede social e começa a alimentar de um monte de coisa que se tu for perguntar depois, tu nem sabe que tu viu. E aquilo toma o teu tempo de uma maneira absurda. E eu sempre digo que Satanás pode não nos fazer pecar, mas ele nos distrai, o que é quase a mesma coisa. Porque a distração, ela nos tira do foco e do propósito de Deus, né? Então eu falei, Senhor, eu quero tirar toda a distração, eu preciso fazer alguma coisa, a minha alma tá agitada. E eu me lembrei, né? O alimento da alma fortalecer o meu espírito, porque a minha alma é onde tá os meus sentimentos, é onde tá tudo aquilo que a gente guarda, né? Memórias e feridas, tá tudo na nossa alma. E eu falei, eu preciso alimentar o meu espírito. E sempre que eu me sinto assim, eu vou jejuar. E sempre jejuo um dia na semana, né, assim. E eu falei, não, mas eu preciso de algo mais, porque são coisas sérias a se decidir, a se tomar como decisão. E eu preciso de algo mais. E uma voz soprou no meu coração, faz um propósito de 7 dias. Faz um jejum. Mas como eu falei pra vocês, eu não tô acostumada a fazer jejum de tanto tempo. Então eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. Eu quero uma estratégia pra esses dias. Então o que eu fiz, tá? Talvez isso te ajude muito, tu esteja passando por isso, tu pode até anotar aí. Durante 7 dias, eu fiz o propósito de 7 dias não entrar em rede social, não entrar em Facebook, ficar pouco tempo no WhatsApp, só responder o que era necessário, me afastar um pouco, né, mesmo das pessoas que eu gostava, porque eu queria ter tempo com Deus. E um dia sim, um dia não, eu jejuava por completo. Por exemplo, no primeiro dia eu fiz jejum o dia inteiro, no segundo dia eu fiz jejum apenas de tudo aquilo que me trazia prazer. Chocolate, doce, comer um churrasco, por exemplo, né, coisas assim. Eu comia só aquilo que me alimentava. Só aquilo que ia nutrir o meu corpo, né? Então, um dia era jejum total, um dia um jejum parcial, né? Um dia o jejum total, um dia o jejum parcial. Então, durante 7 dias foram assim. E esses 7 dias, todos os dias, buscando muito mais do que eu buscava normalmente. Indo para a palavra de Deus, orando mais. E no primeiro dia eu falei, eu vou fazer um diário desse propósito. E eu fiz um caderninho, na verdade, esse caderninho aqui. Né, eu fiz ali 7 dias de propósito, botei primeiro dia, segundo dia e fui fazendo, porque eu queria deixar guardado, eu não sabia para quê e hoje eu entendo que é para poder compartilhar com vocês. Então, assim, o que aconteceu no primeiro dia? O Senhor começou a dar umas direções e cada vídeo que eu abria no YouTube sobre pregação e direção, ele era muito
pontual e diretivo para as coisas que eu estava procurando. Então, no primeiro dia eu já comecei a sentir que, uau, peraí, vai vir coisa diferente por aí, tem coisa diferente, né? E o meu corpo, ele ficou um pouco trêmulo, eu me lembro assim, um pouco fraco, né? Um pouco fraco e eu tomava muita água para me hidratar, mas no primeiro dia eu já senti que alguma coisa estava mudando, né? Que alguma coisa ia acontecer. Claro que aqui tem coisas muito pessoais minha, muito particulares, que eu não vou expor aqui para vocês, então eu tô tentando resumir, porque quem sabe te incentive e seja o que tu está passando, tá? No segundo dia eu coloquei aqui que a atmosfera espiritual, ela já começou a mudar. Já era outra coisa, eu já estava muito mais sensível. Eu sentia isso porque eu chorava muito facilmente, assim. Eu já estava muito mais sensível e eu já começava a ter respostas específicas, né? E eu lembro que no segundo dia eu falei assim para Deus, eu acho que eu deveria convidar o Denis para fazer esse jejum comigo, esse propósito e tal. E daí eu falei, Senhor, mas eu não quero fazer coisa por mim, por empolgação, me mostra. E Deus me trouxe uma passagem na Bíblia naquele dia, né? Que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E onde estiver dois ou mais, né? O Senhor ali responderá. E eu entendi que era para convidar o Denis para fazer esse propósito comigo. Ele na hora aceitou. Então a partir do segundo dia o Denis entrou no propósito comigo. A gente ficou junto porque eu entendia que não era uma direção só para mim. Era uma direção para ele também, era para nossa vida, né? E hoje tudo que reflete em mim, reflete nele, tudo que reflete nele, reflete em mim, né? Então ele veio confirmar que era pra gente fazer esse propósito junto, né? No terceiro dia, Deus me deu aquele versículo que eu li com vocês ontem, em Eclesiastes 5, que diz assim, se tu começou um propósito, não volta para trás. Melhor que tu nem tivesse começado. Então ali, eu falei, Deus, por que tu deixou eu ler isso no terceiro dia? Eu não vou voltar atrás. Como assim, né? Eu não vou voltar atrás daquilo que tu tem para mim. Não, não. Mas eu não estava entendendo que aquele dia seria o dia de mais luta, mais difícil, o terceiro dia do propósito. Foi o dia que se levantou uma guerra mesmo espiritual. Parece que tudo vinha para nos atrapalhar, para nos tirar do foco. Uma luta dentro da família aconteceu e eu tive vontade de desistir. Isso era tardinha, assim. Desculpa. E eu digo, meu Deus, Deus, ele é maravilhoso, porque ele já sabia que eu ia passar por tudo isso durante esse dia e ele deu essa palavra de manhã para mim. Então ele já sabia, ele tá conduzindo, ele tá nisso, sabe? Deus tá nisso. E eu me lembrei, digo, não vou desistir, Senhor, existe um propósito maior, existe um propósito maior. E o terceiro dia, então, era o dia que tava jejum total, né? Total, parcial, total. E me deu uma vontade de comer, me deu uma vontade assim de, ai, Deus, ai, não. Mas eu me lembrei, porque o Senhor já estava com a provisão, antes mesmo da falta. O Senhor estava com a provisão e ele me disse, minha filha, fica firme, eu tô contigo, né? Então, o terceiro dia foi um dia muito difícil, mas eu vi que o Senhor estava ali, com a mão dele, né? No quarto dia, olha só, no quarto dia, foi... Eu posso dizer pra vocês que o quarto dia foi o dia surreal, assim. Porque fazia coisas que há meses eu e o Denis a gente estava orando. Meses orando, pedindo para Deus uma resposta, uma direção. E o quarto dia, assim, é como se Deus estivesse do nosso lado, assim. Era a voz dele. Era a voz dele, sabe? O Senhor usou pessoas muito improváveis, muito assim, que a gente nem imaginaria, com uma ligação, com um WhatsApp, com uma resposta muito direta, pessoas que nem sabiam, porque esses dias a gente nem anunciou que estava fazendo isso, né? Então o Senhor usou pessoas muito pontuais para esses dias e veio a resposta. No quarto dia veio a resposta mais importante, vamos dizer assim, dos dias, né? Foi no quarto dia. E eu entendi, meu Deus do céu, eu não quero mais sair desse lugar. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tive essa direção antes? E daí a gente foi por quinto dia. Quinto dia, eu até anotei aqui, porque tem coisas que eu não posso falar pra vocês aqui, né? Mas uma coisa que Deus falou comigo, né? Quando Jesus, ele jejuou, ele se retirou. Era somente ele e Deus.
Então, o quinto dia foi um dia que eu decidi fazer algo diferente. Foi um dia que eu consegui deixar as crianças com alguém. E eu fui pro meu quarto e fiquei aquele dia inteiro assim, só eu e Deus. Era eu e Deus, era eu e Deus. Eu chorava. Eu comecei a me trazer coisas da minha memória, onde eu quis começar a pedir perdão para Deus. O Senhor foi me limpando, foi me lavando. Eu comecei a sentir uma alegria que eu não consigo explicar para vocês. As coisas não tinham se resolvido, mas era uma alegria que eu não consigo explicar para vocês o que aconteceu no quinto dia, assim. E eu me lembro que eu tava falando para Deus algumas coisas e o Senhor falou: olha só, a resposta sempre esteve aqui. Sabe essa resposta disso que tu quer? Sempre esteve aqui. Tu entende que tu não parava para me ouvir? Tu entende que tu não conseguia ter tempo para ouvir o que eu queria falar contigo? Porque eu não queria abreviar o assunto. É como se Deus falasse assim: eu queria te explicar coisas mais específicas, eu queria te contar detalhes. Porque o Senhor me contou detalhes de tanta coisa. Tu pode me perguntar, como que Deus te contou, Bruno? Ele me contou através de textos que eu nunca tinha lido, através de ministrações que eu tenho certeza que o Senhor guardou dos meus olhos durante um tempo, porque era para aquele tempo. Através da oração eu sentia nitidamente a presença dele, ele estava ali comigo. E eu disse: meu Deus, tu sempre esteve aqui, eu é que nunca parei. Eu tive a sensação daquele pai que tá no sofá da tua casa, assim, esperando para falar contigo, e tu entra e sai de casa. Aquela correria, tu entra e sai, e tu não tem tempo para ele, sabe? Assim, é como se ele falasse: só um pouquinho, fecha essas portas aí, senta aqui do meu lado, a gente vai conversar agora. E foi coisas assim, sobrenaturais, assim, surreal. É sentir a presença real de Deus. Se tu nunca sentiu isso, talvez tu esteja precisando jejuar, fazer um propósito com o Senhor. No sexto dia, eu anotei aqui. No sexto dia, foi o tempo do maná, da provisão. Veio sobre a minha casa, veio sobre a minha vida. Para quem não sabe, o maná, ela é a bênção que vem do céu, direto. Aquela que o homem ela não consegue fazer, aquela que vem do céu. No sexto dia, a gente escutou de Deus, né? Eu que vou sustentar vocês. O Senhor derramou o maná sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E era Deus purinho, né? Eu sempre digo com meus filhos, tem coisas que é Deus purinho, né, filho? Tem coisas que Deus usa a gente, né? Ele não precisa da nossa ajuda, mas ele nos usa. Mas nesses dias foi Deus purinho, não precisou de ninguém. Foi só ele mesmo, né? E no sétimo dia, no último dia, é como se a minha alma estivesse saltitando de alegria. É como se meu espírito estivesse saltitando de alegria. Como se meu espírito tivesse... Eu tô toda arrepiada aqui com você. É como se meu espírito tivesse muito forte, sabe? O espinafre do papai. É como se tivesse assim. E eu lembro que quando eu fui comer, eu pensei assim, era o último dia, então eu pensei assim: bom, hoje à meia-noite, a primeira coisa que eu vou fazer é comer uma barra de chocolate. Eu gosto de chocolate meio amargo, fica a dica, gente, 70%, quem quiser me dar de presente. Chocolate meio amargo, eu vou comprar uma barra de chocolate meio amargo. Eu vou comer, eu vou, né, me alegrar. E só para lembrar, talvez eu não tenha falado para vocês, eu não me lembro. Quando eu comecei o jejum e o propósito, eu entreguei para Deus, né? Eu falei: Senhor, eu quero te entregar esses dias. E no último dia eu falei: Senhor, eu quero te entregar no último dia. E quando eu peguei aquele chocolate, eu comentei com uma amiga minha que eu comi, eu não senti o prazer que eu achei que eu ia sentir. Não senti. Comi um pedaço, eu digo: ai, nem é tudo isso. Porque minha carne já não estava mais forte. Era o meu espírito que estava. Mas a Bíblia diz assim, ó: quando você está forte, né? É que quando você pensa que está fraco, né? É forte você está. E eu tava me sentindo fraca, talvez, no meu corpo, mas eu tava me sentindo tão forte espiritualmente. Mas a Bíblia também diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então não é porque eu fiz 7 dias de jejum e propósito que eu estava, nossa, agora ninguém me segura, né? Não é sobre isso. É uma busca constante. Mas eu precisei calar todas as vozes nesses 7 dias para ouvir o que Deus tinha para mim. E eu quero te dizer, Deus falou. Deus falou. Foi Ele purinho. Então talvez tu esteja aí com a tua alma angustiada, com o teu espírito precisando de algo. Eu quero te dizer, é o jejum. Jejue, faça propósito com Deus, sabe? Faça voto com o Senhor, né? Pesquise mais sobre o jejum, que mais tem vídeo aí no YouTube sobre o jejum. Pesquise sobre o jejum, vai pra Bíblia, leva pra Bíblia. Confira se é isso mesmo que a Bíblia tá dizendo, né? Não seja enganado. E eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus fez comigo, Ele vai fazer contigo, porque eu não sou mais importante do que tu.
Então, da mesma maneira que o Senhor fez com a minha casa, Ele vai fazer com a tua casa. Esse vídeo é para te incentivar a dar um passo mais profundo na presença do Senhor.